Olá, boa tarde, meus amigos queridos, como estão vocês? Desejo que estejam todos bem. Bom, quanto tempo, né, que eu não venho aqui falar com vocês. Então, hoje nós vamos refletir sobre o nosso Evangelho, como sempre fazemos às segundas-feiras. Hoje vamos refletir especificamente sobre as palavras de Jesus do Evangelho de Mateus, que o Kardec analisa no capítulo 8. Esse capítulo 8, ele chama-se Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo, né, para fins didáticos, ele foi dividido em 6 estudos, tá? Nós começamos na semana passada com a nossa querida Deise e com certeza ela vai encerrar esse capítulo lá em dezembro. Hoje seria, o tema que a gente ia abordar hoje, seria o nosso segundo estudo. Mas como nós tivemos um pequeno imprevisto, então o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar. Hoje nós vamos abordar o quarto tema e vamos deixar o segundo para quando, daqui a 2 semanas, quando seria o quarto, né? Então, esse quarto tema, que é o que eu vou tratar dele hoje, eles são os itens 11 a 17. Nesses itens, estão lá no Evangelho de Mateus, foi denominado, Kardec juntou 2 passagens de Mateus, esse estudo ele foi denominado escândalos. É uma passagem muito conhecida de todos nós, muito usada pelos religiosos, né? Escândalos, gente, significa tudo aquilo que leva alguém a tropeçar ou cair. Tá? Não é naquele dizer popular que a gente às vezes logo acha que é. Não. Aqui tem uma nota explicativa no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, dizendo que escândalo significa tudo aquilo que leva alguém a tropeçar ou a cair, seja como um mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder, qualquer coisa que nós possamos fazer que possa induzir ao outro ao erro ou à queda. Então, tudo aquilo que a gente faz e induz o outro ao erro ou à queda é denominado escândalos nessa abordagem de Jesus, tá? Então, quando nós vamos estudar o Evangelho, a gente precisa ficar assim, bem atento, prestar bastante atenção no contexto e no significado das expressões na época de Jesus, para a gente não fazer nenhuma interpretação equivocada como tem sido feito, né, pelas igrejas e tal. Porque às vezes a gente vai muito ao pé da letra e nós sabemos que muitas religiões usam, né, dessas interpretações para manipular, para ter poder, enfim. A gente já conhece bem essas histórias das religiões. Não é que a religião seja ruim, mas o ser humano às vezes abusa e interpreta de acordo com o que ele vê, né? Basta a gente lembrar de Jesus quando pergunta lá para o sacerdote: como lês? O que está escrito na lei? Como lês? Então, o que está escrito e como a gente lê, há uma grande diferença de como a gente interpreta, né? Por isso que eu sempre, quando faço estudo, eu procuro ler o que está lá e depois vou pesquisar para a gente ver o que temos, né, de contexto. Então, o Kardec, eu imagino que não seja à toa. O Kardec, de um modo geral, ele pega várias questões e faz um apanhado geral. Ele não vai fazendo item por item. Mas nesse estudo específico, o Kardec ele pegou assim, ele analisou minuciosamente cada parte dos versículos. Ele foi pegando os pedaços e foi fazendo a interpretação. Então, acho que não deve ter sido à toa como que o Kardec fez isso, né? E fez de acordo com a ótica espírita da época. Isso é muito importante, né? Porque nós sabemos que interpretação literal é um pouco complicado. E Jesus fala para todos em todos os tempos, mas claro que ele usava uma linguagem figurada para que todos pudessem entender em qualquer momento. Então a gente vai entendendo de acordo com nossa evolução, né? E a gente precisa lembrar também assim, que alguns religiosos eles fazem o uso, né, das palavras de Jesus para amedrontar e para dominar os fiéis. Mas a gente tem que lembrar que as palavras de Jesus são de amor. E elas devem servir de instrumento de libertação e não de aprisionamento do ser eterno.
né? Isso porque Jesus veio trazer a luz numa perspectiva de amor. E ele mesmo nos diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então Jesus não veio nos trazer temor, veio nos abrir a porta do amor. Então, antes da gente ter feito essas considerações, antes da gente começar, eu lembro da Dona Nete, gente, não tem jeito, toda vez que eu vou começar um estudo eu lembro da nossa querida Dona Nete. Vamos lá para aquelas nossas perguntinhas bem básicas, né? Como que nós entendemos a lei de justiça? A lei de justiça, de amor e de caridade. Hoje, como é que a gente entende? O que né? Nós estamos facilitando ou nós estamos dificultando a nossa evolução e a dos nossos irmãos de caminhada? É para a gente pensando, né? Então vamos lá ao Evangelho para lermos os textos do Evangelho de Mateus, como o Kardec apresentou no item 11, e depois a gente vai, de acordo com o que Kardec vai comentando, a gente também vai aqui fazendo as nossas reflexões para hoje, né? Então o título do item é escândalos, escândalo no sentido de causar mal. Se a vossa mão é motivo de escândalos, né, de tropeços, cortai-a. E aí o Mateus, isso está lá no Evangelho de Mateus, esse título é o título do Evangelho de Mateus. Então o item 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo é a passagem de Mateus do capítulo 18, versículos 6 a 11. Eu vou ler literalmente, tá? Vocês me dão licença, porque não tem como a gente saber de cabeça tudo isso, né? Se alguém escandalizar, se alguém causar mal a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós. Vocês sabem o que é mós, gente? Mós, para quem é urbano, talvez não se atente, mas para gente que é mais da roça, mós é uma pedra bem pesada que fica no moinho, que os animais eles vão fazer girar. Então, Jesus fala que se alguém fizer mal ao outro, melhor seria que lhe pendurasse no pescoço, lhe atasse no pescoço uma pedra bem pesada, né? E lhe lançasse no fundo do mar. Forte, né? Jesus falar isso, mas era para aquele povo naquela época e para nós também, quando estamos com o nosso coração endurecido. E aí ele continua. Ai do mundo por causa dos escândalos. Escândalos, lembrando, né? Tropeços, armadilhas ou obstáculos que levam outro à queda. Pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem que por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E a outra passagem, são palavras de Jesus. A outra que o Kardec colocou aqui também é de Mateus, está num outro momento, é o capítulo 5, versículo 29 a 30. Que Jesus fala assim: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados inteiro no fogo eterno do Geena. Gente, tem tradução que em vez de estar escrito Geena, está escrito fogo eterno do inferno, tá? Mas os manuscritos originais não é fogo do inferno, é fogo do Geena. Mas o que é Geena? Geena é o Vale dos Sacrifícios, lá em Jerusalém. Esse lugar era onde se queimavam as crianças vivas em oferendas, muito antigamente na tradição deles. Depois, esse local ele foi transformado em depósito de lixo para ser incinerado. Então ali se lançava todo o lixo, inclusive cadáver de animal que ficava queimando ali. Então aquele local ficou conhecido como o Vale dos Gemidos. Então para eles na época era um inferno aquilo ali. Então Jesus fez uma alegoria para que eles pudessem entender, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque depois da Divina Comédia de Dante, a gente fica imaginando e um monte de coisa assim
que são imagens que não vai acrescentar nada a nós, né? E a gente, morando no Brasil, vivendo, quando a gente vai numa comunidade, a gente sabe o que é, a gente imagina o que seria um lugar tão desagradável de se habitar, né? Em alguns lugares onde se queima o lixo e se joga todo o resíduo ali. E aí, continuando, né, as palavras de Jesus que o Mateus fala e o Kardec traz para a gente, diz assim: se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do Gehenna, né? Bom, então a gente sabe, isso são as palavras de Jesus que Kardec trouxe. A gente sabe que na época de Jesus, a lei de Talião, que é aquela lei do dente por dente, olho por olho, ainda era muito presente na tradição popular. E esse lugar, né, qual Jesus se referia, que ele estava lá perto, que era muito forte para a população daquele lugar ali, esse lugar também simbolizava o local do castigo dos maus. E, aliás, né, a gente sabe que até hoje a lei de Talião ainda permanece entre nós, né, quando a gente confunde justiça com vingança, ou até quando a gente fica exaltando o justiceiro. Isso não é lei de amor, não é lei de Jesus, isso ainda é o velho homem que habita em nós da época muito antes de Jesus vir, né? E aí, então, para a gente começar, né, continuar na nossa reflexão, eu pergunto assim para nós: qual que é o nosso conceito de justiça? Qual que é o meu conceito de justiça? O que eu acho que é justiça? E como que nós lidamos com os nossos tropeços? Como que a gente lida com os tropeços dos outros? Se for da nossa família, se for um ente querido ou se for um estranho. Como é que a gente lida com esse tropeço? A gente torce para o outro avançar ou a gente quer que o outro seja punido porque ele tropeçou, porque ele errou? Para pensar, né? Como que a gente anda agindo. Então, agora vamos lá ver como que o Kardec analisa essas palavras de Jesus. O Kardec começa explicando lá no item 12 que no sentido evangélico, ele vai dar o conceito de escândalo, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. Então, Kardec define escândalo assim, ele diz que o escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, toda vez que praticamos o mal, estamos escandalizando, estamos agindo, estamos dando causa ao escândalo, né? E a Joana, lá no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia, que é esse livro aqui que eu gosto muito, eu vou usá-lo hoje no nosso estudo. Quando ela vai analisar essa passagem, ela também faz assim, algumas reflexões muito importantes, né? E ela nos diz assim, e isso que a Joana traz complementa bem o que o Kardec falava lá atrás, né? Que vê que está tudo linkado no mundo espiritual e todos eles trazendo a mensagem do mestre de acordo com a nossa capacidade de apreensão, de aprendizado. Então, a Joana fala assim, que tudo aquilo que violente o equilíbrio constitui um escândalo e traz consequências, né? Então, eu parei aqui mal na pontuação. Então, tudo aquilo que violente o equilíbrio constitui um escândalo e traz consequências, desarmonizando o indivíduo e o grupo social. Então, para Joana, o escândalo hoje seria isso. Ela também nos alerta que todos nós temos o dever de respeitar as decisões e as ações do nosso próximo e que quem impede o desenvolvimento do outro também realiza um escândalo de agressão ao seu livre-arbítrio. Opa, vamos pensar aqui. Quais escândalos nós ainda estamos praticando nesse conceito de Kardec e de Joana? Que desequilíbrios nós ainda causamos nos outros e no mundo? Será que nós respeitamos o livre-arbítrio do outro? Mais ou menos, né? Depende, né? Bem, mas vamos voltar lá ao Evangelho. Kardec segue com o item 13. Nesse item 13, ele vai nos lembrar que nós temos livre-arbítrio e que o escândalo é necessário nos mundos imperfeitos como a Terra. Não é isso?
Então ele vai falar assim, Kardec vai dizer assim, eu vou ler, tá? É preciso que haja escândalo no mundo, como disse Jesus, porque os homens, imperfeitos como são na terra, se mostram propensos a praticar o mal. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para os homens a obrigação de praticá-lo. Então, o mal, ele decorre, ele é uma consequência da nossa imperfeição. Nós não somos obrigados a praticar o mal, porque nós temos livre arbítrio. E a Joana acrescenta dizendo que os fenômenos perturbadores e infelizes, eles são inevitáveis no atual estágio humano da Terra, onde os nossos hábitos ainda estão muito vinculados à nossa conduta equivocada de vidas anteriores. E que quando alguém condena o outro sem autoridade moral, também produz escândalo. Olha nós aí. Quando alguém condena o outro sem autoridade moral, também produz escândalos. Será que nós ainda condenamos o outro por tropeços, que nós também ainda somos capazes de cair se estivéssemos na mesma situação? Vamos pensar, né? Isso é importante. Às vezes a gente critica o outro, mas se a gente estivesse naquela condição, a gente faria talvez até um bocadinho pior, né? Então temos que tomar bem cuidado com isso. Mas voltando lá para o item 14 do Evangelho, o Kardec vai continuar nos explicando sobre o caráter pedagógico dos escândalos e as oportunidades de aprendizado e reparação que o escândalo pode nos oferecer enquanto espíritos imperfeitos que ainda somos, né? Então o Kardec fala assim: é necessário que o escândalo venha, porque os homens, estando em expiação na terra, se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, em que as primeiras vítimas são eles próprios, que com os inconvenientes sofridos acabam por compreender a inconveniência do mal. Quando os homens estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más e as escórias para o seu próprio aprendizado. E a Joana acrescenta que os escândalos são necessários porque constituem advertências para seguirmos os bons princípios. Através dos escândalos, se pode avaliar os males que os instintos agressivos e os comportamentos destrutivos produzem. E aí, então, somos convidados para novas conquistas morais. Olha como é pedagógico, né, para nós os escândalos, embora não devamos nunca praticá-los, mas com eles nós podemos aprender. Então eu pergunto, e nós? Que aprendizados nós estamos tirando dos inúmeros escândalos que assolam a humanidade? A gente todo dia é bombardeado com escândalo. O que nós estamos aprendendo com eles? Para pensar, né? Bom, voltando lá para o item 15, lá do Evangelho, o Kardec vai nos levar a refletir se o mal é mesmo necessário e se vai durar para sempre. O que vocês acham? Vocês acham que o mal é mesmo necessário? Será que o mal vai durar para sempre? Bom, para nos ajudar nessa pergunta difícil, né? Eu trouxe o Emmanuel. Vamos ver o que ele nos explica lá na questão 307 do livro O Consolador. A pergunta que foi feita ao Emmanuel é assim: Por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Aí o Emmanuel vai responder: num plano de vida onde quase todos se encontram... passou um carro aqui, eu me perdi. Num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Então, isso é o que o Emmanuel nos fala, né?
Ou seja, no planeta Terra, o mal só é necessário porque nós ainda somos imperfeitos e vibramos nele. Mas, na medida em que vamos evoluindo, o mal também vai diminuindo, até que uma hora ele vai deixar de existir. Por isso o planeta está em evolução, né? E a Joana, ela nos adverte que a única maneira de construir-se o futuro ditoso é extirpar o egoísmo dos sentimentos, já que o egoísmo é o grande responsável pelos males que se multiplicam por toda parte. É Joana falando, né? E nós, eu pergunto, nós sabemos a diferença entre egoísmo e autoamor? Ou a gente ainda confunde essas duas coisas? Lembramos que Jesus veio nos trazer a lei de amor e não mais a lei de talião como punição. E o Espiritismo, gente, ele nos explica que nós temos o livre-arbítrio, mas que nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito para aprender a nos amar. Então, a lei de causa e efeito não é punição, mas é oportunidade de aprendizado. E lá, vamos lá voltar para Kardec, lá no item 16, ele vai nos explicar a responsabilidade e as consequências de praticarmos o mal. Qual seria, gente, nossa responsabilidade e as consequências? Bom, Kardec diz que as provas e as expiações, onde vamos ter que repetir as experiências para aprendermos a praticar o bem. É isso que a gente vê no mundo hoje, de provas e expiações, que é o planeta Terra. A Joana acrescenta que Jesus lamenta com severidade as pessoas causadoras dos escândalos, porque sofrerão as consequências da sua consciência intranquila e do seu coração angustiado por ter agido no mal. Não é assim? Quando a gente toma consciência de que praticou o mal, a gente não se sente bem. Isso vai nos cobrar um preço de reparo, né? E essa é a lei de causa e efeito. Assim, Joana continua, assim o alerta de Jesus é para nos poupar de praticar o mal, já que será mais difícil reeducar, reparar e refazer o caminho. Não é isso? Joana ainda complementa dizendo que quando o indivíduo escandaliza, causa mal, prescreve para si mesmo consequências lamentáveis, sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados por seus atos. Muito claro isso, né? Super claro essas explicações, tanto do Kardec quanto da Joana. Nós estamos todos em evolução e estamos aprendendo uns com os outros. À medida que nós vamos nos esclarecendo e evoluindo, passamos a nos comportar de forma mais altruísta e responsável. Então, com certeza, não seremos mais autores de escândalos, mas por enquanto ainda causamos, né? Bom, e finalmente, no item 17, Kardec conclui as reflexões dessa passagem, explicando as palavras de Jesus no contexto do espírito imortal e também, né, das suas sucessivas experiências reencarnatórias. Então, Kardec vai nos alertar aqui. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo das suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo possibilita. Né? Com a lei de reencarnação, a gente entende quando Jesus fala de cortar mão, cortar pé, ou alguma coisa nesse sentido. O olho e tal. Por quê? Porque a gente sabe que à medida em que a gente não cuida bem daquilo que a gente deveria cuidar, a gente vai lesionar o nosso perispírito e com certeza a gente em algum momento vai ter algum problema com aquela parte. Mas isso não significa, gente, que é determinismo e que todo mundo que tem alguma dificuldade está cumprindo alguma pena. Não é isso, tá? Na verdade, o que o Kardec, que a Joana e que Jesus traz para nós é que nós vamos sentindo a necessidade de fazer reparos. Às vezes a gente passa por provas, passa por expiações, enfim. Às vezes a gente, e eu gosto de trazer aqui o exemplo da Alcione, né, no livro Renúncia, que ela não tinha nada a reparar
mas ela veio ao planeta passar por uma situação super difícil de reencarnação. Por quê? Porque ela queria estar próxima dos seus amores, poder ajudá-los a se fortalecer e enfrentar as duras provas que eles ainda precisavam. É muito bonita a conversa dela com o mentor, que ele fala, mas você não precisa mais passar nada por isso. E a Terra é difícil. Ela fala, não tem problema, eu vou. E ela cumpre com louvor a passagem dela pelo planeta, sem ter que pagar, sem ter que fazer cumprir nenhuma pena, como algumas pessoas querem dizer. Essa coisa de pena, isso é coisa de lei de Talião. Jesus já veio e já nos explicou que a lei é de amor, né? Então a gente precisa se atualizar, né? O nosso espírito precisa se atualizar. A gente está encarnado hoje para a gente poder se atualizar. A Joana complementa essa fala do Kardec dizendo assim, que as alegorias do mestre demonstram a sua profunda sabedoria de esconder na letra que mata o espírito que vivifica, uma vez que os ensinamentos de Jesus são para todos os períodos e para todos os tempos da humanidade. Então a gente, assim, para concluir, eu sugiro que a gente aprenda com Jesus em cada época, que a gente atualize. As palavras de Jesus são eternas, mas que a gente atualize para o estágio de vida que nós estamos e para a nossa evolução, para que a gente possa dar conta de fazer aquilo que a gente já é capaz de dar, né? Compreendendo o que já nos é possível fazer, a que passos já conseguimos dar, mas sem nos limitarmos em interpretações literais, porque aí a gente não está andando, a gente está vivendo no século XXI querendo pensar na lei de Talião, que não cabe mais, embora ainda existam pessoas que acham que isso é justiça. Eu lembro também uma coisa muito importante, né, que não basta só nós sabermos os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, é preciso que a gente aplique eles com amor na nossa vida diária. Não adianta a gente estudar o Evangelho, ler, saber tudinho, e no dia a dia a gente fazer tudo diferente. A gente estuda para poder aprender a praticar. Mas também não significa que a gente vai ouvir hoje e daqui a pouco a gente vai aplicar tudo. Não. A gente vai aprendendo e vai conseguindo transformar os nossos comportamentos, né? E a gente, sim, para finalizar, eu queria que a gente fizesse uma pergunta importante para nós. Nós estamos hoje, nessa nossa encarnação, nós estamos sendo instrumentos de amor ou nós ainda estamos sendo instrumento de tropeços? Bom, então é isso, queridos. Eu encerro o nosso estudo de hoje. Quem puder, leia no livro da Joana, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, tem um capítulo só tratando dessa passagem. Leia o Evangelho de novo, as palavras de Kardec, atualiza essa fala e assim, vai refletindo para vocês poderem entender um pouco melhor o que Jesus estava querendo dizer ali. Então, eu fico aqui encerrando com as palavras de Jesus, que são maravilhosas, que ele diz que este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então é isso que Jesus nos ensina, e a gente sempre tem que perguntar, se está de acordo com o ensinamento de Jesus? Esse meu comportamento, esse meu pensamento, esse meu sentimento está de acordo com o ensinamento de Jesus? Ele é o meu orientador. Não significa que eu já seja Jesus, porque a gente está muito longe de ser ele, mas a gente já pode se movimentar para praticar aquilo que ele tanto nos ensina, né? Então, gente, eu fico por aqui. Relembro sempre, quando eu encerro os estudos, que o Criador é justo e amoroso e que nós não estamos desamparados, que o Criador sempre nos oferece o esclarecimento e os recursos necessários para a nossa caminhada. Então, beijos carinhosos no coração de vocês, boa semana para todos, continuem se cuidando, que em breve, se Deus quiser, nós vamos nos reencontrar de forma segura e saudável, porque estamos todos saudosos de um reencontro.